Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Meireles Cast. Estamos aqui com mais um episódio e eu, Beatriz Robert, vou convidar uma pessoa super especial, né? Vamos fazer uma entrevista com um tema muito interessante, tá? Vamos mergulhar no assunto que cerca ciência, tecnologia e saúde. Quero saber, vamos discutir, aprender, saber sobre esse tema de inteligência artificial na saúde. E vamos entrevistar ele, doutor Frederico Meirelles, né? Eu vou aproveitar aqui e vou ler um mini currículo, não sei se é tão mini assim, mas vamos lá. Ele que é doutor em saúde da família, mestre em ciências do exercício e do esporte, graduado em fisioterapia, graduando em ciências da computação, pós-graduado em fisioterapia, em traumatortopedia, pós-graduado em osteopatia, coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, campus Madureira, professor universitário da graduação e pós-graduação, coordenador da pós-graduação de ensino à distância de fisioterapia na Universidade Estácio de Sá, membro do grupo de pesquisa em ciências do exercício e da saúde, do grupo GPCES, UERJ, idealizador do Health Tech AI, Laboratório de Inteligência Artificial na Saúde da Universidade Estácio de Sá, campus Madureira, e ele ainda tem tempo para atendimento em consultório. E aí, Meirelles, conta pra gente. Fala aí uma introdução da nossa conversa de hoje. E aí, tudo bem? Beatriz, Robert, vou te chamar de Bia, porque eu te conheço há muito Ok. tempo. Pode chamar de Fred também, que eu acho que é o que todo mundo me conhece. Vamos lá, então é um tema muito interessante. Eu acho que hoje eu vou ser entrevistado por você, né? Uma honra. E é um tema muito legal que ele meio que é paralelo à minha carreira, assim. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu, antes de cursar fisioterapia, eu acabei eu entrei na faculdade de. Na época era análise de sistemas. Eu tinha 17 anos, eu era imaturo, né? Não queria nada com estudo, né? Entrei na faculdade por entrar e acabei não gostando. Comecei a falar sobre algoritmo, falei, cara, não quero isso. Mas eu já mexi em computador. Eu tinha computador em casa. A minha mãe tinha me dado um 386 DX40. Era o computador lá atrás. Quem é velhinho vai lembrar desses termos, 386. Então eu já jogava muito, alguns joguinhos de estratégia principalmente, e programava algumas coisas em MS-DOS. Quem é velhinho vai saber, MS-DOS, AutoExec.bat. Então, algumas coisinhas eu fazia alguns programinhas, né? Ainda no disquete, né? E, enfim, entrei na faculdade de, de análise de sistemas. Na época, abandonei, porque eu não gostei, porque era muita matemática, e eu não queria aquilo. E acabei entrando depois na fisioterapia, né? E segui minha carreira de fisioterapia. E a fisioterapia foi tudo que me deu tudo que eu tenho até hoje. Mas eu sempre, paralelamente a isso, sempre tive computador em casa, sempre usei muita tecnologia, sempre tive celulares bons, porque eu sempre gostei disso, sempre fui um consumidor, mas eu não sou um consumidor porque eu gostava, porque eu lançava, eu tinha que comprar, não, porque eu queria ter o melhor equipamento para fazer as coisas que eu queria fazer. Eu sempre gostei do meio digital, sempre me atraiu. E sempre trabalhando como fisioterapeuta, né? Então, foi isso. Aí passou muito tempo, né? Fiz terapia, na minha carreira toda, né? Trabalhei com esporte, trabalhei como fisioterapeuta da aeronáutica, né? Como temporário, né? E chegou a um ponto que eu fiz meu mestrado, fui fazer o doutorado. No doutorado, eu ia fazer um estudo em que a análise, o campo, né? A pesquisa dos participantes ia ser um coorte, ia ser um estudo prognóstico, meu projeto era esse, eu entrei em doutorado com esse projeto, e eu ia colher dado no hospital que eu trabalhava. E aí, no meio da
quando ia começar a coleta de dados, né, ali já no comitê de ética e tal, veio o Covid. Então, o setor que eu trabalhava, que seria o local que eu ia colher dado desses Uhum, pacientes, o setor fechou, né? E passaram 6 meses, passou um ano, e quando passou esse tempo todo, a gente percebeu que ele é primeiro orientadora, eu falei, ô, professora, eu tô achando que não vai dar, não, é melhor a gente trocar o tema, porque a gente ficou praticamente 2 anos, né? Meio que Covid uhum, ali, aquela coisa de não abrir e tal, proteção, todo mundo de máscara, né? E aí eu falei, professora, vamos mudar o tema. Ela falou, vamos, pensa num tema aí. Eu comecei a olhar, eu falei, cara, eu gosto de tecnologia. E eu comecei a fuçar algumas coisas que eu posso botar tecnologia, tecnologia, tecnologia. E aí, não sei por quê, veio um estalo de falar, cara, o que tem hoje de novo, sabe? De novidade. Como é um doutorado, eu quero fazer uma coisa inédita, eu quero algo diferente. E aí eu comecei a entrar na internet e a ver uma galera já fora do país, né, estudando sobre IA na saúde. Aí eu comecei a ver, comecei a seguir essa galera, comecei a acompanhar as postagens e tal, comecei a ver muita coisa no YouTube. E aí eu comecei a ver um brasileiro, que era um cara da USP, que tinha estudado lá fora, que ele é o Alexandre Schiavinato, que é um cara, para mim, é a referência no Brasil de IA na saúde. Eu comecei a seguir ele, comecei a ver as postagens dele, assisti uma disciplina dele que ele disponibilizou online, do semestre inteiro da faculdade da USP, né? A disciplina de ciência de dados lá que ele tem, assisti a disciplina inteira no YouTube, que ele disponibilizou, assisti tudo, todas as aulas, e comecei a gostar. Aí fiz o curso dele, fui pra USP, fiquei uma semana na USP lá fazendo o curso dele, e ao mesmo tempo escrevendo meu projeto novo, doutorado, né? E comecei a gostar, e comecei a ver. E aí as coisas foram evoluindo, o projeto andou, né? Consegui depois defender o doutorado mais à frente, né? Que foi em agosto do ano passado. E nesse meio do caminho, e como eu falei isso para a minha orientadora, que eu ia mudar o projeto para IA na saúde, no caso nas dores crônicas, que é o que eu queria, ela falou, cara, sério isso mesmo? Não sei se vai dar certo, não sei se você vai conseguir, que é um assunto que a gente não está muito familiarizado, tal. Eu falei, não, pessoal, vamos lá, vamos conseguir. Aí eu naquela de maluco, vamos conseguir, vai dar tudo certo, aquela coisa de empolgação, né? E aí chegou, ela aceitou, aí eu fiz o projeto e tal, beleza. Só sei que tudo andou tudo bem, eu fiz tudo direitinho e tal, fiz uma revisão de escopo grande, fiz um aplicativo, né? Beleza. No meio desse caminho, eu também nessa minha maluquice de ver a galera da tecnologia e tal, eu vi uma postagem um dia de negócio tal de chat GPT. Aí uhum. eu, tá Você que me beleza, apresentou o chat GPT na época, é eu lembro. verdade, exatamente. Eu falei, pô, faz um cadastro e usa lá. É, sabe, e ninguém, dos meus amigos, ninguém nunca tinha falado nisso. Eu vi na internet um cara da tecnologia postando. Aí eu lembro que eu digitei uma frase assim, não lembro qual foi a frase, tá? Quando eu cliquei o Enter, eu vi a resposta que ele deu. Eu que estava acostumado com o Google, né, com essas coisas, né, que a gente sempre teve, né? Eu li aquela frase e o que veio na minha cabeça foi exatamente isso. Assim, vai dar merda. Se eu tô falando aqui vai dar merda, assim, eu falei, cara, vai mudar tudo. Quando eu vi a capacidade da resposta que aquilo ali me deu, eu comecei a fuçar, eu falei, cara, como é que o algoritmo tá tão bom assim? Porque até então, eu tava estudando o algoritmo, tava entendendo a fundo aquilo. Quando eu vi um algoritmo daqueles que eu tava estudando fazendo aquilo, eu falei, cara, vai mudar tudo. E não deu outra. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é ChatGPT, todo mundo já usa para muitas tarefas no dia a dia. Cada vez a ferramenta está melhor, né? E cada vez mais isso está entrando na nossa vida, né? Professores estão usando, alunos estão usando, profissionais de saúde estão usando, enfim, é o mundo, né? Sinceramente, eu não sei onde vai dar. Simplesmente é o caminho da evolução. Acho que a gente vai debater um pouco sobre isso, mas de maneira geral esse foi o meu caminho aí dentro um paralelismo aí com o assunto de hoje, que é a inteligência artificial, né? Então, eu acho que eu tentei mostrar um pouquinho por que que eu tô falando disso aqui, né? Porque acabou entrando na minha vida por gostar de tecnologia, por ser um assunto que eu pesquisei no meu doutorado, e no meio termo estourou, né, esse chat GPT que fez a IA evoluir mais do que estava evoluindo, porque mais pessoas, mais técnicos, né, mais pessoas ali entraram no setor e com certeza ajudaram com investimentos, né, e tudo mais para as IAs estarem se tornando cada vez mais.
uma grande área de estudo, né? A IA, ela, ao meu ver, é uma grande área de estudo, né? Não é uma técnica, não é um algoritmo, não. É uma área, como a Inclusive, biologia é uma assim, área, né? entrando, você está entrando numa das minhas perguntas. Desculpa, falo muito. Não, que isso. Eu quero já entrando aí nesse assunto, eu quero que você me diga de forma simples, Meireles, por favor, o que que é inteligência artificial? Então, vou ser reducionista, uma coisa que eu não gosto de ser, porque inteligência é um termo muito amplo, né? Você julgar a inteligência de uma pessoa é algo muito difícil, né? Às vezes, sei lá, a pessoa é inteligente para jogar futebol e não é tão boa fazendo matemática, né? Então, assim, mas eu vou tentar ser simplista para que a gente consiga entrar no tema e que a gente consiga depois ser complexo, tá? Então, vou reduzir para a simplicidade, para daqui a pouco a gente consegue abrir um pouquinho mais o tema e ser complexo. Então, ao meu ver, a inteligência, ela é a capacidade de tomar decisões com informações que nós temos, né? Então, se eu tenho informações, no meu caso, como ser humano, eu vou atravessar a rua, né? Eu olho, vejo lá um monte de carro vindo, numa velocidade X, que meu cérebro calcula. Vou atravessar a rua ou não vou? Não, eu vou esperar, né? Então é uma decisão inteligente. Eu peguei dados, informações visuais, auditivas, né? Ver se o sinal estava aberto, como é que estava o chão, se tinha alguma coisa na minha frente, né? Essas informações fizeram meu cérebro processar ela e tomar a decisão de não atravessar a rua. Então foi uma decisão inteligente, tá? Então, eu acredito que inteligência seja a capacidade de ter informações, processar e tomar a melhor decisão possível, tá? Então a IA seria a máquina fazendo isso. Você dando informação para ela, ela processando e te dando a melhor resposta possível, tá? E aí isso se amplia, né? Porque eu posso dar imagem para a máquina, eu posso dar imagem estática, posso dar imagem dinâmica, como fotos e vídeos, posso dar áudios, como eu estou falando aqui, para a máquina entender. Eu posso dar um texto corrido para ela entender, um prontuário de um paciente. Eu posso dar para ela uma tabela de Excel que ela vai entender, né? A gente vai chamar isso depois de dados estruturados, não estruturados, são algoritmos diferentes que trabalham com esses dados, mas de maneira geral eu estou mandando dados, né, informações para algum algoritmo que ele vai entender isso e vai me dar a melhor resposta possível. Então, acredito que a IA seria isso, tá? É a capacidade da máquina pegar informações de qualidade, principalmente, Uhum. processar as informações e dar as melhores respostas possíveis. Tá? E qual seria a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning? São termos que a gente está ouvindo aí falar, mas como não é muito a minha É, área, eu queria que me explicasse melhor. confunde. Na verdade, a IA é uma grande área. Uma grande área. Por exemplo, a gente já tem IA, o termo IA é de 1956, né? Então a gente já tem, desde o Alan Turing lá atrás, né? Nós já temos a inteligência artificial. Esse termo, já temos diversos algoritmos já desde essa época. Então, o computador que a gente usa naturalmente, ele é um tipo de IA, né? Um programa como o Excel, ele é uma IA. Um Word, né? Você digita tarefas e o computador, baseado em regras pré-estabelecidas pelos programadores, vai te dar uma resposta. Então, se você fosse lá no Excel, botar uma fórmula lá, é tipo 2 mais 2, aí você bota a soma, ele vai te dar o 4. Uhum. Por quê? O programador já colocou essa regra ali por trás, né? Isso é IA clássica, tá? Que a gente já tinha até hoje, até pouco tempo atrás. Machine Learning é um pouco diferente. Já é um algoritmo que é um pouquinho diferente, que ele não, você não dá regra para ele. Você vai ter uma regra pré-estabelecida. O algoritmo ele vai entender as informações e vai tomar decisões. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui para ficar fácil de entender. O Google Acadêmico, antigamente, como é que ele era? Até 2016, o Google Acadêmico, desculpa, o Google Tradutor, tá? Aquela Uhum. tradução do Google que todo mundo sempre utilizou muito, né? Até 2016 ele era sem IA, ou seja, IA Machine Learning, ele era IA clássica, ou seja, os programadores por trás colocavam as regras gramaticais e aí você colocava o texto em português, por exemplo, e baseado nas regras gramaticais da língua portuguesa e inglesa, ele entendia aquilo e fazia a tradução, baseado nas regras gramaticais, tá? Então ele tinha uns parâmetros ali bem colocados. E a tradução
era boa, mas não era tão boa quanto é hoje, né? Ficava meio que índio, assim, né? Meio que frases desconexas às vezes, você tinha que corrigir algumas coisas e tal. Hoje, a partir de 2016, o Google Tradutor virou machine learning. O que acontece? Eles pegaram, sei lá, milhões de textos em português e milhões de textos em inglês. Óbvio que eles fizeram para várias línguas, tá? Vou dar exemplo só para Uhum. inglês. Pegaram os textos em português e a tradução desses textos perfeita em inglês. E colocaram o algoritmo. Algoritmo, entende aí. Então o algoritmo entra, entende os dois textos, português e inglês. Ele entende as regras do jogo, ele entende a tradução, sozinho, sem regra nenhuma, e te dá uma resposta. Percebe como é mágico? Então o algoritmo, ele consegue aprender com os dados que se coloca nele. Isso mudou o jogo. Isso mudou tudo. Isso fez a gente ter carro autônomo, né? Carro dirigindo Uhum. autônomo. Tem Uber lá fora, na Califórnia, tem Uber que não tem ninguém dirigindo, né? Isso nos faz ir para o espaço agora toda hora, com o Elon Musk, enfim, a China, nos faz outras Foguete, coisas. foguete dando ré. Foguete dando ré, exatamente. É. Então, assim, modificou tudo. Então, o algoritmo, ele literalmente aprende sozinho. Basta você dar os dados para ele, que ele vai treinar com aqueles dados, vai entender e vai tomar decisões as melhores possíveis. Então, essa é a grande diferença entre inteligência artificial e machine learning, tá? Agora, voltando à pergunta, tem uma terceira informação que é deep learning. Deep Isso. learning é um tipo de machine learning. Ou seja, tudo é IA. Machine learning é uma divisão da IA e deep learning é um tipo de machine learning, tá? Porque inicialmente o machine learning nós tínhamos as redes, a gente já tem, né? As redes neurais, né? Que eram modelos em que eram algoritmos que as informações passavam, a gente chamava de por uma camada só, né? De processamento, vamos dizer assim. O deep learning são algoritmos que têm várias camadas de processamento. Então, quanto mais camadas, mais deep, né? Deep de profundidade, né? Então, é um Uhum. aprendizado profundo, ou seja, ele tem mais camadas de processamento da informação. E a informação sai mais refinada. Então, geralmente, esses algoritmos de imagem, por exemplo, eles são deep learning na veia. Uhum. Tá? Então, tudo é IA, machine learning é uma divisão da IA, é uma evolução, vamos dizer assim, e deep learning é um tipo de machine learning. Tá. Tranquilo? Fred, eu quero saber uma coisa. Você sabe me dizer em quais áreas da saúde a inteligência artificial pode gerar um impacto positivo? Ó, pra ser bem sincero, eu acho que pode e vai gerar impacto positivo e também um pouco negativo em todas as áreas, não só da saúde. E Porque diagnóstico, predição, tratamento? tudo, diagnóstico, a tendência é ficar mais preciso. Imagina se Me você dá um tem um exemplo. profissional. Então, imagina um profissional, sei lá, um fisioterapeuta ou um médico de um diagnóstico. Vou botar um médico de um diagnóstico, por exemplo. Ele utilizando uma ferramenta de IA, ele talvez tenha muito mais precisão do que ele sozinho. Tá? Gente, eu tô falando talvez, porque eu sempre gosto de falar isso, isso é muito importante. Na área da saúde, antes de se usar no paciente, a gente passa por outras etapas, né? Então a gente tem que, por exemplo, fazer estudos controlados, randomizados, com médicos usando e médicos não usando, por exemplo, para ver se vai ser melhor para o paciente, né? Então, assim, qualquer ferramenta a ser utilizada, a gente tem que pesquisar antes. Então a ciência vai ter que ser aplicada para a saúde. Mas, de maneira geral, vou te dar só um exemplo. No meu doutorado, eu fiz uma revisão de escopo sobre IA em dores crônicas. Eu falei, vou encontrar aqui uns 10 estudos e vai ser tranquilo de fazer a revisão. Sabe quantos estudos entraram para revisão? Eu tive que fazer revisão? Isso, a busca foi em 2023, tá? A minha busca é 2023. Outubro de 2023. Eu tive 109 estudos que fizeram parte da revisão. Eu excluí alguns, né, naquele fluxograma do Prisma e tal, mas sobraram 109. Ou seja, por mais que você, na área da saúde, não use, não vá usar diretamente a IA no atendimento, às vezes a conduta que você está fazendo
ou a evidência que você está usando para fazer aquela conduta, tipo, fazer essa técnica de fisioterapia, talvez já seja com uma divisão dos participantes do estudo feita por IA, lá atrás, do pesquisador, sabe? Então, assim, eu acho que de alguma maneira a IA vai estar dentro da nossa vida, não tem como. Porque é uma ferramenta que vai auxiliar muito, vai melhorar muitas questões de saúde que nós não conseguimos resolver hoje, tá? Porém, eu não posso deixar de falar que, muito, como qualquer tecnologia, qualquer coisa nova que o ser humano descobre, algumas pessoas podem utilizar para outros fins. Então, sei lá, hoje em dia se usa muito para algoritmo de rede social e as crianças ficam viciadas naquilo. Isso é um problema de saúde, um problema de saúde pública. As crianças estão Uhum, viciadas em ficar na tela do TikTok, por exemplo. Isso é IA ali atrás. Então é uma coisa ruim, eu acho, sabe? Então, talvez assim, é ruim para todo mundo. Pro dono do TikTok não vai estar ganhando dinheiro. Mas de maneira geral, assim, então a tecnologia, como qualquer tecnologia, ela pode ser boa, pode ser ruim. Nesse caso não é diferente, não vai ser diferente, mas eu acredito que, por exemplo, predição de doenças, é, diagnóstico, prognóstico, prognosticar se por exemplo, se um indivíduo que está com câncer X, qual o prognóstico desse indivíduo? Quantos anos de vida ele tem? A IA vai fazer isso com muito mais precisão do uhum, que a estatística que do que com a estatística que nós temos hoje, entendeu? E na verdade, ou talvez os matemáticos, estatísticos, talvez eles olhem para a IA como se fosse uma evolução da estatística praticamente, né? Algoritmos são cálculos uhum. matemáticos que vão te dar uma boa resposta, de acordo com a informação que chega, né? Então, na verdade, eu acho que tudo vai ser influenciado, todas as áreas da medicina, todas as áreas da Essa saúde. área, essa influência que a gente está falando, ela já chegou na fisioterapia, e na reabilitação? Você consegue mostrar para a gente a intervenção da inteligência artificial dentro da fisioterapia e da Então, eu reabilitação? acho que ainda não chegou diretamente, assim. Eu não vejo as pessoas, pelo menos do meu meio, utilizando Uhum, IA na prática. Talvez usando o chat GPT para uma coisa ou outra, assim. Mas não assim na frente do paciente, você usando a IA, tá? Talvez você possa pegar um relógio smartwatch, né? Que traga algumas informações já baseadas em IA e utilizar aquilo para tomar uma decisão. Ah, como é que foi a tua eu variabilidade? vejo, não sei se aplica, Meirelles, a game terapia, né? Aqueles óculos de realidade para incentivar determinado movimento, né? Uma hemiparesia, E né? isso já é IA. Isso já é IA. Que eu não Uhum. sou da neuro, né? Na neuro usa muito isso. Isso já é IA, com certeza. Tem pessoas Aham. também que utilizam filmagens, e os algoritmos analisam a marcha, né, E, automaticamente. Gamer terapia, esses relógios já são vou baseados te em IA. falar, Meirelles, a própria ventilação mecânica. Existem modos ventilatórios com estimulação de interpretação de contração muscular que vai dar uma proporcionalidade de suporte ventilatório como estratégia de desmame ventilatório mesmo. Sim, sim. Então, E trinchando e achando aí, a inteligência artificial na nossa prática clínica. sem dúvida. E vou ser bem sincero, Bia. Desculpa, te chamar de Bia, pode ser? Por favor. Eu vou ser bem sincero, assim, entendendo um pouquinho da IA, uma coisa que eu gosto, estudo, né? Eu acho que em breve os ventiladores vão ser vai ser igual o piloto de avião, sabe? Assim, o piloto Aham. ali, né? Ele vai ter um fisioterapeuta do lado ali, mas vai ser quase. Ele vai entender a respiração do paciente e já vai dosar melhor, vai dosar melhor intensidade, frequência ali, e o fisioterapeuta vai ficar Fluxo. só modulando ali de longe, se olhando, tá tudo bem. Eu acho, tá, gente? Não é minha área, não trabalho com respiratória. Quem é da área aqui não fique triste com o que eu tô falando, mas eu acho que a máquina ela vai ter uma acurácia tão boa, precisa ser tão boa na resposta aos pacientes que estão precisando, que eu acredito que em breve os aparelhos da próxima geração já devam ter esse suporte de IA mais intenso, para dar melhor parâmetro possível para o paciente naquela situação específica. Então, era a minha próxima pergunta, né? Se a inteligência artificial ela pode substituir o raciocínio clínico humano. E aí, vamos lá. Aí é uma outra questão.
É uma questão seguinte, aí o problema não vai, assim, o problema não vai ser da IA. A tecnologia nunca é um problema. É uma coisa que eu sempre gosto de falar para meus alunos. Na primeira aula que eu tive da faculdade que eu tô cursando, a faculdade de Ciência da Computação, a primeira aula, quase primeiras frases assim, ó. Para que que serve a tecnologia? Para que que serve o algoritmo? Aí tu fica, pô, não. Ele serve para uma coisa: resolver problemas. Então, assim, se você tem a máquina de lavar aqui em casa, graças a Deus, me resolve um problemão. A máquina de lavar louça aqui em casa, me resolve um problema. A geladeira, me resolve um problema. Né? É um problema, a gente resolve. Então, a IA, ela também busca resolver problemas. Eu, como clínico, eu, como fisioterapeuta que atendo pacientes, eu tenho que usar a IA para me ajudar a resolver problemas. Não é para ela resolver problema. Uhum. E isso é muito importante. O dia que eu me apoiar na IA e ela fizer tudo, eu não sirvo para nada, Beatriz. Pois é, aí essa questão, né, de como conjugar, né, esse julgamento clínico com essas sugestões dos algoritmos, né? E aí é o que eu falo, que depende muito da nossa empatia, do nosso ser humano, né? Porque a gente está lidando com pessoas. O algoritmo, ele pode ajudar a gente, vai ajudar muita coisa, mas eu nunca posso deixar de ser humano e quem vai assinar naquele paciente carimbar e assinar sou eu. Então, o dia que eu não precisar mais, que eu não quiser mais estudar e deixar a máquina fazer tudo por mim, acabou todas as profissões do mundo. Então, o ser humano tem que usar a máquina como apoio à decisão clínica. E aí E isso é muito importante. vem uma problemática, né? E se a inteligência artificial errar? A quem responsabilizar, Meirelles? Essa questão, Bia, é uma questão é quase que filosófica, porque a gente, entre aspas, se você está fazendo uma consulta comigo, vou botar na área da saúde, está fazendo uma consulta comigo. Eu tomei uma decisão baseada na IA para fazer uma técnica em você. Eu tomei a decisão errada, a IA errou, a culpa é minha. Eu sou o responsável. Por isso que eu tô falando. A IA ela não tá tomando todas as decisões. Porque se ela tomar, eu sou irrelevante, eu não preciso mais de mim. O paciente não precisa mais Uhum. de mim, entendeu? Então, ao meu ver, nós temos que ter sempre essa questão assim, não, eu sou o profissional e eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar. Por exemplo, existem vários estudos publicados já na área da dermatologia, em que você pega um celular, tira uma foto de melanoma, tum, e esses estudos é comparando a IA, o resultado que a IA teve, né, com curva ROC lá, com a curaça, enfim, comparando com dermatologistas experientes. A IA, ela se mostrou ser melhor ou igual a esses dermatologistas. Isso é científico, tá? Não é. Ah, me falaram na revista, não. É publicação científica. Já existe isso já há muito tempo. Já desde Uhum. 2017, 18. Então já tem. Então você imagina que você vai no médico, e o médico vai estar lá, ele vai te avaliar, ele vai escutar você, ele vai conversar com você, vai falar os sintomas. Possivelmente, você tá com um negócio de câncer, você vai chorar, você vai. Ele vai perceber você, ele vai estar ali, ó, olhar, ele vai olhar pro cara, parece ser algo. Vai pegar a ferramenta, tum, ó, é o melanoma em 97% de chance. Ele vai falar, olha só, temos que fazer uma biópsia. Então, eu acho que Uhum. você. Mas olha só, eu quero falar pra você que vai dar tudo certo. Hoje em dia a gente tem tratamento, sabe? Essa empatia, sabe? Essa humanidade do atendimento vai ter que ter um ser humano ali. É isso que eu penso muito, tá? Mas agora, a pessoa que não usar tecnologia, eu acho que pode ser que fique para trás dentro do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho ele é cruel, né? Então existe essa questão também. Mas de maneira geral, eu acho que a gente vai ser mais uma ferramenta para facilitar, para melhorar, vamos dizer, para a gente ser mais assertivo nos pacientes, tanto em diagnóstico, tratamento, prognóstico, com ressalvas, tá? Nós não devemos deixar de estudar, de crescer profissionalmente, de ter senso crítico, de aprender, de entender como funcionam os algoritmos. Porque tomar decisão IA
Por exemplo, eu no chat GPT, eu hoje em dia, eu sei como, o que, que eu estou escrevendo para me dar aquela resposta, sabe? Eu tenho que saber fazer. Não é perguntar qualquer coisa. Tem que saber Uhum, escrever. A gente chama de prompt, né? Engenharia de prompt. Então, tem que saber escrever para ter a resposta. Quando eu pego a resposta, eu dou uma conferida ainda. Mas a pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho, da minha área, vai achar que aquilo é verdade. E pode ser que esteja alguma coisa errada. Então, ba- não basta você se apoiar na ferramenta. A ferramenta vai ter um suporte para você, se necessário. Você é o uhum, profissional, você que tá assinando ali. Mas existe um problema, tá, Bia? Para finalizar esse assunto, uhum. o problema não é da tecnologia. O problema é de como o ser humano interage com a tecnologia. O problema somos nós. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Assim, Sim, nós somos o claro. problema. Por exemplo, eu gosto de falar sempre assim, a energia nuclear. Cara, é fantástico. É fantástico. É uma física fantástica que dá energia para muitos países do mundo. Segura, né? Fazendo direitinho, segura. Mas tem gente que pega e cria uma bomba atômica e mata milhões de pessoas. É isso que eu tô querendo dizer. É uma tecnologia que ela pode ser usada. Se você pegar no consultório e não estudar mais, e falar, o ChatGPT faz tudo para mim, cara, acabou a tua profissão, acabou você. Então, É, comece a usar a ferramenta, né? falando, falando em usar essa ferramenta para o mal, hoje em dia a gente vê esses golpes, né? Eles pegam o seu rosto, pegam a sua voz, criam um holograma e pedem transferência bancária, né? Falam de sequestro, essas atrocidades que a gente se assusta, apesar de não ser tanto surpresa, né? A gente ainda se assusta, né? Exatamente. E cada vez fica mais perfeito. Cada vez a gente está no mundo digital, só que esse mundo digital ele não é real. E isso que eu acho interessante, sabe? Assim, nós temos que ser humanos, cada vez mais humanos, mais reais, vivenciar, sabe? Viver ali o atendimento ao paciente, interagir com ele, ter empatia, sabe? Ter um carinho, sabe? Ter aquela relação profissional ali, de terapeuta-paciente. Isso é fundamental dentro de uma abordagem, dentro de um atendimento com o seu paciente, independente da área, né? Agora, se você só se apoiar na tecnologia, o que aconteceu quando veio, o prontuário eletrônico? A gente não tem muito isso que o fisioterapeuta acaba tocando muito no paciente, mas o que os pacientes reclamam dos médicos? Pô, eu fui no médico e ele nem olhou na minha cara. Ele ficou digitando no computador e não olhou na minha cara. Por quê? Porque o médico está sobrecarregado também, tem um monte de paciente para atender, tem que atender em larga escala, atender 15 minutos o paciente, e ele tem que digitar no prontuário eletrônico tudo do paciente, não tem tempo nem de olhar para o paciente, conversar com o paciente, né? Então talvez a IA auxilie esse processo. Agora, o ser humano, o que que ele vai fazer? Aí eu não sei. O ser humano é difícil saber, sabe? Porque se ele achar que a IA vai resolver tudo, ele vai parar de estudar, ele vai parar de se especializar, ele vai parar de fazer as coisas que tem que fazer. Ser crítico, debater opiniões, saber que existem opiniões diferentes. Então, se o ser humano continuar estudando, continuar querendo crescer, eu acho que ele vai ser. A IA vai ser uma aliada muito legal e vai salvar muitas vidas. Pessoas talvez que não têm condições hoje em dia de andar, por exemplo. Talvez você consiga criar um exoesqueleto personalizado, e já Uhum. tem empresas fazendo isso. Eu acho que daqui a uns 5 anos a gente já tenha isso em larga escala. Então você imagina pegar uma pessoa que é cadeirante, que não consegue andar, e conseguir andar vestindo um exoesqueleto, sabe? Assim, eu não vejo isso muito distante com a IA hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, tem essas questões que realmente podem ser ruins. E a gente não tem como fugir disso. É, você está entrando no meu próximo bloco de perguntas aqui sobre o futuro, né? Como é que você enxerga essa integração da inteligência artificial na saúde no futuro? Pensando daqui a 10 anos, até comparando com 10 anos atrás. Você está falando o método de estudo. Eu parece que não, né? Mas eu me formei há muito tempo atrás. E há muito tempo atrás, a máquina de Xerox, de tirar cópia, era muito concorrido, né? E eram os nossos cadernos, né? Eles eram concorridos para tirar xerox de livro. E eu imagino que nas universidades já não deva ter, né? Não, não Essas existe mais. É tudo PDF.
né? Eu dou aula na pós-graduação e quando eu chego lá já está todo mundo com seu notebook, alguns com um iPad, um tablet, e já acompanhando a aula ali, tudo, todo o material didático que a gente está dando. E aí eles agora já estão submersos com a própria internet dentro da sua mesa ali, acompanhando tudo que você está projetando para eles, né? Mas e na saúde, como é que você vê essa progressão? Então, Beatriz, semana passada eu vi uma notícia que a China, é uma notícia que parece ser real, tá? Que a China inaugurou o primeiro hospital 100% de IA. E aí tu fala, ah, isso é loucura. Ah, não vai chegar aqui. Eu vou contar uma história. Pela FAB, eu fiz uma viagem em 2019, um pouquinho antes do Covid. Falam até que eu trouxe o Covid pro Brasil. Mas é mentira, é piada. Mas um pouquinho antes do Covid, eu fui para Wuhan, né? Eu fui fisioterapeuta da equipe do Brasil, né? Dos militares do Brasil, nos Jogos Mundiais Militares. Eu fui um dos fisioterapeutas, né? Eram três da Marinha, três da Aeronáutica e três do Exército. Então, todos grandes amigos, todos feras. Eu fui um dos fisioterapeutas da FAB. Fiquei 15 dias na China. Isso em 2019. E aí lá, eu comprei dólar, né? Pra poder me virar, né? Ter um dinheirinho pra comprar as coisas na rua, né? Comprar Coca-Cola, sei lá. Cheguei lá, ó. Aqui só se paga no QR Code. Aí eu fui lá na lojinha, todo mundo assim com o celular, QR Code, pagando tudo. Falei, cara, como é que é isso? E aqui no Brasil a gente nem se falava nisso. Hoje em dia. Beleza, nem se falava nisso. 2019. Como é que é hoje? Ninguém usa mais dinheiro aqui no Brasil. Ou seja, há, há 5 anos atrás, há 5, 6 anos atrás, a China era QR Code. Aqui não existia praticamente isso. Ninguém usava para pagar conta. Hoje em dia, ninguém usa mais dinheiro aqui no Brasil. Estamos igual a China em 2019. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sinceramente, Bia, não sei. Porque a tecnologia ela é tão feroz, sabe? Porque é redução de custo, né? Eu já vi algumas fábricas dessas lojas chinesas e americanas, mas fábricas de carros, já viu? Que quase não tem funcionário, as máquinas sozinhas trabalhando. Da Amazon, máquina da Amazon sozinho. Então, eu acho, sinceramente, que pode chegar um momento, e aí eu gosto muito do que o Harari, né? Aquele escritor que eu sou fã, ele fala no livro, se eu não me engano, no livro Homo Deus. Ele fala sobre que vai chegar um momento que a IA vai evoluir tanto que o ser humano vai ter que repensar o que ele faz no planeta. Ele vai ter que repensar. Porque se evoluir a esse ponto, né, eu não sei quando que vai chegar, pode ser que realmente a gente evolua. Então, por exemplo, pode ser que não tenha mais motorista, não precise mais de motorista de carro. Então, no Uber não vai ter ninguém trabalhando de Uber. Talvez não precise mais de tanto cirurgião, de tanto profissional. Sei lá, lembra do ascensorista, né? O cara que ficava no elevador ali não precisa mais disso. O elevador não precisa disso. Então, algumas profissões eu acho que isso, médio prazo aí, acho que podem ser extintas, sim. Mas outras vão surgir. Porque para você treinar IA, Não, né? fazer as coisas dela, eu acho que outras pessoas. Então, é igual a Revolução Industrial. Tirou uma galera que estava no campo, trabalhando com agricultura, e foi para as fábricas, né? Agora, talvez as fábricas, aquele trabalho braçal, sabe, do metalúrgico, eu acho que esse trabalho repetitivo tende a sumir com o tempo. E talvez outros trabalhos ficarão conosco. Talvez filosofar sobre a vida, talvez eu siga esse caminho. Você sabe que eu gosto de filosofia. Talvez eu vou filosofar sobre a vida, no meio da praça, que nem Platão. Não sei, mas assim, brincando aqui, eu acho que inicialmente vai ser o que eu tinha falado antes. A gente vai usar a IA para auxiliar nossas decisões. Nós seremos os donos da verdade. Mas em longo prazo, eu não vou tentar ter uma expectativa, porque realmente eu não sei. O ser humano é complexo, a tecnologia está evoluindo num ponto muito grande. Eu não sei onde isso vai dar. Eu acho que ninguém sabe. Quem falar que sabe, não sabe. Eu segui o Harari, que ele falou: ó, vai chegar um tempo que a gente vai precisar repensar. Então, eu acho que vai chegar um tempo que o ser humano, os sapiens, precisarão repensar sobre o que nós vamos fazer na vida. Essa quantidade grande, né? Praticamente 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo. Então, a gente vai ter que repensar algumas coisas. Já falaram em salário universal, o salário básico universal, né? Tem umas questões aí
que são debatidas, mas sinceramente eu não sei. Isso a longo prazo, tá? Não agora. Agora eu acho que a gente vai usar IA junto com a gente. Tá. Pensando assim na IA dentro da área da saúde, qual a sua perspectiva de uma democratização de um serviço de qualidade da saúde? Como é que a IA consegue ajudar isso? A gente vive numa região onde tem uma disparidade de classe social absurda, né? A gente vê os hospitais, serviços de saúde de ponta, comparado com serviços mais simples, né? E Então, muitas pessoas com dificuldade de acesso. então, Beatriz, essa é uma questão muito mais política, ao meu ver, do que da IA em si. Ou seja, a IA deve ser regulada por órgãos dos governos para que você tenha acesso a ela, né? Os benefícios da IA, óbvio, né? Para todos. Então, assim, é uma questão, assim, a IA tem que ser regulada. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem um documento, se eu não me engano, de 2019, 2020, algo que é sobre isso, a regulação da IA. Então, um documento de como que os governos têm que fazer essa questão da democracia, tem que ter acesso para todos, tem que ter cuidado com viés algorítmico, né? O algoritmo ele pode ser preconceituoso, tem várias questões aí, que também a gente conversa Uhum. depois, mas de maneira geral, é uma questão governamental. Porque se deixar, quem é que manda na IA hoje em dia? Microsoft, Google, OpenAI, né? OpenAI, né? IBM, né? Apple. Então, essas empresas, que são as empresas mais ricas, a Tesla, né? O Elon Musk lá, né? As empresas mais ricas do mundo, elas dominam isso. Dominam, né? E aí, como é que vai ser? A gente vai ser dominado por essas pessoas? Por esses bilionários? Então, realmente, é complicado. Pelo menos na parte de acesso à saúde, os governos têm que fazer uma regulação para que o indivíduo que está no Copador tenha um atendimento de excelência utilizando a IA, e o indivíduo que esteja no SUS, lá no interior do Nordeste, também tenha o mesmo tipo de atendimento. E com a IA isso é possível, tá? A IA isso é possível. Se você tem lá uma internet chegando, você consegue levar o algoritmo que você quiser para lá. Basta os governos, as pessoas, os funcionários, as pessoas que estiverem envolvidas nesses processos terem essa questão bem determinada em relação à democratização no acesso à tecnologia, de maneira geral. Mas Uhum. depende muito dos governos. E o E aí, problema é esse, tá, Bia? O problema é hum, depender dos governos, infelizmente, sabe? Tem países que é bem complicado, como o nosso, a gente sabe disso, né? Independente do governo, do lado A, B, C, direita, esquerda, cima e baixo, é independente disso, sabe? Eu acho que mais prático, né? na prática é complicado. Então, mas tem países, sei lá, talvez na Nova Zelândia, talvez na Finlândia, isso não tenha muito problema. No nosso eu sei que vai ter. Espero que os governos, próximos governos, o atual e os próximos, tenham essa ideia, né? Não, a gente tem que democratizar. A gente tem que ter acesso também a essa qualidade de atendimento aqui, que a IA está dando aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu quero também no Nordeste lá na região do, Do Acre. do Acre, ou mas não, mas no Acre, no Acre tem região rica também, na região pobre Uhum. do Acre, ou na região pobre do Rio de Janeiro, entendeu? Aham. Então teria que ter isso, mas eu acho que existe uma questão muito governamental mesmo. Tá. Pensando na parte prática, né? Como que os profissionais da saúde, eles precisam se desenvolver para acompanhar essa evolução? Então, eu acho que a primeira coisa, você não precisa trabalhar criando algoritmos, né? Então, assim, é que nem a gente brinca com ciência, com pesquisa, né? A pessoa vai dar aula de metodologia para o aluno, vai falar de ciência para ele, de prática baseada em evidência, e fala, mas eu não quero ser pesquisador. Tá, você não precisa. Mas para atender o paciente, você tem que saber interpretar um estudo, você tem que saber utilizar a evidência científica para o bem do teu paciente, para a segurança do teu paciente, né? E na área da tecnologia, da IA, a mesma coisa. Então as pessoas vão ter que saber como o algoritmo funciona. Até para saber se a resposta está vindo o que ele quer, se aquela predição está no caminho que ele imaginou. Então, eu acredito que as pessoas vão ter que ter uma introdução à IA. Eu acho que todas as faculdades vão ter isso em breve, né? Eu acho, assim, em breve vão ter que ter
uma disciplina de IA para que elas entendam, né, que a decisão que elas estão tomando, baseada em IA, de onde é que está vindo. Que isso é muito importante, né? Hoje em dia pouca gente sabe isso, mais quem se aprofunda um pouquinho. Mas eu acho que em algum momento as universidades vão ter uma disciplina de IA para que as pessoas possam entender da onde está vindo aquela resposta. Então, eu acho que é isso. Não precisa trabalhar com IA, né? Literalmente ali criando IAs, né? Mas eu acho que as pessoas têm que saber como funciona, o que está por trás daquele algoritmo. Quais são os tipos de algoritmos que tem? Será que esse aqui é melhor para me dar aquela decisão que eu quero naquele paciente? O prognóstico? Será que um dado, um algoritmo X vai trabalhar com dado estruturado e um dado não estruturado? São coisas diferentes, né? Então, tem que entender um pouquinho essa questão introdutória da IA, eu acredito. Estamos chegando aqui na última parte da nossa conversa, que é uma parte bem legal, que eu gosto. Já acompanhei nas outras entrevistas, tive a oportunidade de participar e agora quero propor para você me dizer sobre mitos e verdades. Ih, E aí tem eu quero saber, polêmica? então, se você puder dar uma breve justificativa, tá Tá, bom? Então beleza, vamos vamos lá. começar. Primeiro, a IA vai substituir médicos e fisioterapeutas. Não vai substituir, mas eu acho que os profissionais que não estiverem adaptados às novas tecnologias, incluindo IA, eles vão ficar para trás em relação aos profissionais que já estiverem utilizando a tecnologia. Então, eu acho que vai ser. Imagina que você vai fazer um Uber. Você pode ir de cavalo ou de carro. Qual que você vai ter mais passageiro? O de carro, certo? Só se alguém quiser andar Hum. de cavalo, tudo bem, mas em dados, né, em quantidade, você vai ter muito mais. Então, eu acredito muito que os profissionais que se atualizarem as ferramentas, utilizarem as ferramentas de IA, eles vão estar na frente do mercado, se comparando com profissionais que não utilizarem. Não estou falando que os profissionais que não estão utilizando são profissionais ruins, tá, gente? Não estou falando isso. Só que eu estou falando que os indivíduos que utilizarem, possivelmente, se utilizarem corretamente, tá? Possivelmente vão ter um auxílio que pode melhorar a decisão clínica. Lembrando, Beatriz, que isso aqui tudo é uma expectativa que eu tenho, tá? A gente vai ter que esperar para os estudos clínicos acontecerem para que a gente possa ver se realmente usar a IA vai ser boa em determinado caso ou não vai ser. Pode ser que atrapalhe. Depende muito da interação da IA com o profissional de saúde ou com o paciente, tá? Então, isso ainda tem que ser estudado. Então, a gente precisa de validação dessas ferramentas e a validação, mais uma vez, deve ser o quê? Feita com estudos clínicos de qualidade, tá? Consciência de qualidade. Então, é o que eu acho, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos ver a próxima aqui. Chatbots. Eles podem fazer uma triagem clínica melhor que humanos? Ó, eu acho assim, depende muito, assim, depende muito. Se você pegar, não de todos os humanos, né? Possivelmente tem serviços muito bons. O problema é que, na média, às vezes a triagem é muito ruim. Esse é o problema, entendeu? As pessoas estão lá desanimadas, o cara tá com salário, ele acha que é baixo, aí atende mal o paciente na recepção do hospital, todo mundo tossindo, tá cansado daquilo. Às vezes isso, o humano tem essa questão, sabe? De estar cansado, de estar doente. A máquina não. Eu acho que, por enquanto, o chatbot, né? Eles não são tão melhores, são melhores do que humanos, não. Mas, hoje em dia, alguns empresários tem um atendimento tão ruim dos funcionários que preferem isso. Pagam menos e tem menos problema, menos burocracia, né? O funcionário é muito caro. Tem essas coisas também, tá? Tudo é um negócio. A gente tá no mundo Uhum. capitalista. Mas eu acho que a gente ainda atende melhor. A gente é humano, sabe? Mas não são todas as pessoas que atendem bem. Às vezes você vai no restaurante e você fica danado da vida. Você fala, cara, eu tô aqui, o cara me atendeu mal. Eu tô pagando caro aqui no restaurante e ser mal atendido. Isso acontece. Então, assim, na média, pode ser que sim, tá? Mas de maneira geral, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais esses chatbots, né? E realmente muita parte do atendimento, a questão secretárias ali, eu acho que vai reduzir bastante. Tá. Outra questão. A IA é neutra e objetiva por natureza.
Cara, a IA não é neutra nem objetiva. A IA, ela é baseada em dados que a gente bota nela. Então, depende do que eu boto nela. Se eu botar dados que tem algum tipo de preconceito nesses dados, a resposta vai ser preconceituosa. Lembra, não é a IA, tá? A IA entendeu os dados preconceituosos e utilizou esses dados para tomar decisão. Então, não existe neutralidade da IA, não existe nada disso. A IA vai responder de acordo com os dados que ela está sendo treinada. Ou seja, quem é que dá os dados para ela? Nós. Uhum. Nós estamos no controle. Devemos estar. O dia que não estivermos, aí ferrou. Entendeu? Então, o chat GPT sabe tudo, tá? Porque ele foi treinado com muitos dados. Então, então, na hora de treinar, o profissional que faz isso tem que ter ética, precisa ser pessoa ética, sabe? Tem que ser dados bem trabalhados, dados que realmente tragam a realidade daquele perfil de usuários, entendeu? Então a IA, ela vai de acordo com o que você bota nela. A IA, ela não é que nem a gente. Ah, não, isso daqui tá errado. Não, não tem essa percepção. Só se você botar isso para ela. Se você colocar lá qualquer informação para ela, e for informação preconceituosa, racista, por exemplo, ela vai tomar decisão racista. Tá? Então, é, na verdade, por trás, tem até tem gente que fala que é assim, que a IA, ela é 80% humano e 20% IA mesmo. Porque quem bota os dados, quem limpa os dados, quem filtra o que não pode ter ali são os humanos. E a maior parte do tempo para você construir um algoritmo de tomar decisão é o humano que faz. A IA faz o treinamento só e te dá a resposta. A grande parte todo o processo de construção ali é o humano que está por trás, entendeu? Então, às vezes a gente fala muito mal da IA, não, tem que falar mal do humano. O ser humano que usa a IA que faz besteira com a IA. Não a IA é uma tecnologia. Você pode pegar, por exemplo, uma geladeira e, pô, é ótima, né? Ela funciona bem. E pegar e jogar na cabeça de alguém. Tu que tá pegando a geladeira e jogando na cabeça de alguém, não é geladeira, sabe? Então são essas questões. Então é uma questão muito mais humana do que da tecnologia. A tecnologia está ali para ajudar, para resolver problemas. Agora, o fim que você dá para a tecnologia somos nós. E esse é o problema. Nós, sapiens. Todo mundo conhece. Tá, agora eu quero saber se a IA pode aprender a ser empática. Cara, complicada essa pergunta, hein? Profunda, hein? Isso, né? De filme, né? De filmes pensantes, né? Então vamos lá. Eu acho que a IA, se você conversar com o ChatGPT, ele tenta ser até empático. Já conversou com ele? Conversando assim, bota perguntas, você bota a sua profissão e tal. Ele te responde de uma maneira, cara, parece uma empatia. Só que eu acho que não é empatia. Ele entende as informações que chegam ali e responde. Diferente de você, sapiens, ser humano, conversando e olhando para um outro ser humano. Eu acho que essa empatia, com a consciência, né, ela é nossa. A IA vai tentar fazer algo parecido de acordo com os dados que mandam para ela. Entendeu, Bia? Então não vai ser Uhum. uma empatia que nem a nossa. Ela vai fingir que vai ser empática. Entendeu? Eu acho que é isso. Ela vai fingir que é empática. E muitas pessoas vão acreditar. Esse é o problema. Entendeu? Muitas pessoas vão acreditar. Inclusive, você vê notícias de jornais, já tem pessoas no mundo se relacionando com o chat GPT. Se relacionando, tipo namorado. Se tratando, em vez de ir no psicólogo, ir no chat GPT. E isso pode ser um problema, sabe? Quando a gente deixa de procurar um outro ser humano para ter uma relação, seja de empatia, né? Quando você deixa e a tecnologia entra nesse papel, e aí eu acho que vira um problema, entendeu? Um problema. Então é o que eu acho em relação a isso. Não acho que a empatia que ela parece ter seja real, entendeu? Que nem a nossa. Mas ela vai fazer de tudo para ser igual. Depende dos dados que você bota nela. Agora eu quero saber se em breve a inteligência artificial será capaz de criar tratamentos personalizados automaticamente. Cara,
Eu acho. E vai ser uma das grandes áreas da medicina, da saúde de maneira geral, que é a personalização do tratamento. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina que todo mundo aqui evita de comer gordura saturada, beber o mínimo possível, não fumar, né? Um monte de coisa que tá lá, ó. Existe uma faixa de risco, ó. Se você tem essa idade aqui, você não pode isso, 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 isso. Isso é estudo científico, basicamente, é usado com médias, né? Tem pessoas que estão fora da média, acima, pessoas, assim, tem a média e desvio padrão, né? O desvio padrão são pessoas que variam da média. Então, tem pessoas, por exemplo, que podem, sei lá, comer gordura e isso não vai elevar o colesterol dela, sabe? Então, assim, eu acho que cada vez mais as condutas vão ser personalizadas. Então, os medicamentos serão personalizados. Você vai ter, por exemplo, um risco individual. Hoje em dia, o risco ele é geral. Se você tem problema de tireoide, tem que tomar esse remédio tal nessa dose. Mas isso aqui é o valor médio. Pode ser que a sua dose seja diferente. Então, eu acho que cada vez mais vai existir essa questão de tratamentos personalizados. Muito uma questão genética, né? Então, você vai conseguir ter exames que vão olhar nos genes e verificar as predições de ter doença ou não. Isso já está acontecendo já, tá? Já tem empresas trabalhando com isso, tá? E eu acho que, sim, cada vez mais seremos assim, seremos mais, vamos fazer melhores triagens e os tratamentos serão muito mais selecionados para aquele indivíduo, não para aquele grupo de indivíduos, né? Por exemplo, o Covid. Lembra que muita gente que tinha como é que é? Acima do peso, né? Obesos tinham um risco maior, idosos tinham um risco maior. Mas eu lembro de uma paciente minha, no hospital, que tinha 98 anos. Ela pegou Covid e não teve nada. Ela pegou, deu positivo lá, o PCR positivo, ficava em casa brincando, não sei o quê. Eu falei, "Ih", ela voltou no hospital. Eu falei, cara, quando ela pegou, vai morrer. Né? Eu imaginava isso, a gente trabalhava com Covid, a gente via. Idoso morrendo pra caramba. E passa 2 semanas, tá ela lá, com máscara. Eu falei, que senhora, eu tô bem, senti nada. Eu tive positivo lá, senti nada, só uma alteração no olfato, tive nada. 98 anos. Por quê? Não sabemos. Mas aquela pessoa, por exemplo, ela era um outlier, talvez. Então, cada vez mais a gente vai saber isso de cada pessoa, né? Saber o risco individual daquela pessoa tomando aquele remédio, né? Então, qual o benefício? Se você tiver com dor de cabeça, qual o melhor remédio para você? É a dipirona, paracetamol, tal. Vai ter isso, porque vai ser individual. Eu acho que cada vez mais vamos chegar nisso. Óbvio que não agora, mas eu acho que em uns 5 anos já teremos algo evoluído nessa área, sem dúvida nenhuma, tá? Outra pergunta aqui, se é mito ou verdade? Se está funcionando bem na prática, não importa se ninguém entende como a IA chegou àquela conclusão. Não, isso aí é Funcionando. mito, não. Tem que saber de onde que veio. Apesar disso, Bia, existe uma coisa que a gente chama na área, né? A gente chama de caixa preta. Muito das informações que saem do algoritmo, a gente não sabe como ele chegou a isso. A gente não sabe mesmo. Existe alguma estratégia de saber mais ou menos qual foi a variável que deu mais que influenciou aquele resultado, né? A gente consegue ver um pouco isso. Estatisticamente a gente consegue. Tem o SHAP, né? Tem alguns gráficos e tal. Mas nunca é 100%, sabe? Então, realmente, a gente tem que dar valor e saber que é complicado, sim. Por isso que a gente tem que sempre olhar o resultado ali, pensar, refletir, olhar para o paciente, vai ser aplicado ou não. Não é para ficar cego, né? Como eu falei antes, a gente ficar cego, a gente não precisa da gente. A máquina vai tomar decisão por tudo. Mínimo de senso crítico, né? Exatamente. Exatamente. Falando em algoritmos, os algoritmos eles podem reproduzir preconceitos humanos mesmo sem uma intenção explícita? Com certeza. Com certeza. Como eu falei antes, lembra? Se você botar dado preconceituoso, ele vai te dar dado preconceituoso. Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: lembra no Covid?
No Covid, por exemplo, tivemos limitação, né? Poucos ventiladores mecânicos, né? Então, pessoas precisavam entubar, né? E botar ventilação mecânica. E não tinha ventilador disponível. Então, muitas das vezes, os médicos, né, os profissionais de saúde envolvidos, desculpa, eles tinham que tomar decisão. Vai esse paciente e esse aqui não vai ficar, não vai. Ou seja, quem vai ficar vivo e quem não vai, né? Isso aconteceu no Covid, em algumas partes do mundo. Você imagina que eu faça um algoritmo que me ajude a tomar essa decisão. Qual indivíduo tem mais chance de viver? Beleza? Vou fazer um algoritmo para isso. Vai ser legal, vai ser muito bom. Só que vamos pegar os dados do Rio de Janeiro. Morreram, no Covid, morreram mais negros do que brancos. Beleza? Isso foi fato lá. Na proporção. Aí você fala, poxa, morreu mais negros que branco. Então você coloca isso lá na planilha, o algoritmo vai pegar esses dados e vai entender isso, tá? Só que a gente, como humanos, sabe, cara, morreu mais negro porque possivelmente a maior parte da população negra tem menos condição financeira e tiveram acesso ruim à saúde comparado com as pessoas brancas, tá? Estou criando uma ficção aqui, tá? Mas teve estudo mostrando isso. Mas o algoritmo vai olhar, ó, o negro morre mais do que branco. Tá entendendo como é que o algoritmo vai pensar? Sim. E o Aí algoritmo ele quer acertar. o dele é esse. Exatamente. E aí você botou esse dado para ele. Aí na hora de decidir, vamos supor que seja uma pessoa branca e outra negra aqui. O algoritmo vai falar. Ó, ele vai, probabilidade, falar, ó, cara, ele vai olhar naqueles dados lá, ó, negro morre mais. Então vamos deixar o branco ter mais chance de ficar vivo. Olha que loucura. Olha que nível, pode chegar. Então, nesse caso, a pessoa que está fazendo o algoritmo tem que tirar essas colunas, ó. Raça, cor, eu vou tirar, porque isso não pode influenciar minha decisão. Tem que ser outros fatores. Genéticos, idade, né? Sexo, outras coisas que podem realmente influenciar. Uma pessoa de 90 anos talvez tenha menos chance de sobrevida do que uma pessoa de 15 anos ali precisando, né? Na hora de decidir ali, talvez, infelizmente, você tem que escolher um, vai botar o de 15 anos, né? A idade é um fator importante nessa decisão, mas a cor não, sabe? Então essas questões são complicadas, tá? Então, esse exemplo eu acho que ilustra, né, essa questão aí. Então, realmente depende do que botamos de informação para o algoritmo aprender. Se eu colocar informação ruim, a resposta do algoritmo vai ser ruim. Isso é fato. Então, temos que saber que dados estão no algoritmo. Isso é muito importante. Outra pergunta. A IA pode ser usada para prever surtos de doenças antes de qualquer sinal clínico? Com certeza. Inclusive, eu soube que no próprio Covid já teve IA mostrando que tinha um aumento inesperado de uma doença respiratória na China, mas não deram muita atenção, porque de vez em quando tinha, né, gripe aviária, não sei o quê, né? E aí acabou que virou aquela loucura. Mas com certeza. E já existe hoje isso, tá? Monitoramento em tempo real em várias partes do mundo. Quando chega muita notificação de algum tipo de doença, automaticamente o algoritmo já notifica as autoridades competentes. Isso já existe, tá? Eu não sei que nível isso, que não é a minha área de trabalho, mas eu sei que existe já isso em governos pelo mundo, tá? Vamos à próxima. Estamos perto do fim. Vamos lá. Quanto mais dados um sistema de IA tiver, melhor ele será. Ó, vamos lá. O ideal, Bia, é que nós termos, né? Que a IA seja treinada, melhor falando, com muitos dados, milhões de dados, se for bilhões, melhor, e dados de qualidade. Não adianta nada ter 1 milhão de dados, esses dados serem de péssima qualidade, serem preconceituosos, sabe? Então a ideia é, quanto mais dado, melhor, beleza, e quanto melhor esses dados, melhor qualidade, melhor trabalhados, for, tá? Hoje em dia nós já temos algoritmos que trabalham com menos dados. Eu vou dar um exemplo que ficou famoso há pouco tempo atrás, que tinha o chat GPT e outros, Claude, né, vários tipos de IA. E aí um chinês botou o DeepSeek, né? O DeepSeek é um tipo, é um chat GPT, só que o cara utilizou menos recursos e menos dados. O algoritmo que ele botou lá, a matemática que ele criou lá foi melhor, né? Então, assim, existe também cada vez mais uma melhor
o melhor algoritmo que talvez necessite de menos dados para tomar aquela decisão. Mas, resumindo, muitos dados e de boa qualidade. Isso é o ideal. Beleza? Acho que deu para entender. Uhum. Vamos à última pergunta. Um The bom Last sistema. Dance. Oi? The Last Dance. Last. Um bom sistema de IA pode funcionar sem a supervisão de profissionais humanos. Não, isso é mito. O humano tem que ser sempre supervisional. Lembra que o humano construiu o algoritmo, o humano dá os dados para ele treinar, testa, valida, testa essa ferramenta, vê se essa ferramenta é aplicável ao ser humano, se ela é segura, e o humano supervisiona. Deve ser assim, tá? Existe sempre uma supervisão. Esse algoritmo ele vai ser sempre atualizado quando ele tiver erro. Tem que ter alguém tomando em conta, não adianta, porque vai ter erro. E alguém vai lá, opa, conserta o erro. É uma máquina. Toda máquina tem erro. Nós temos erros, imagina as máquinas. Então, com certeza, isso é mito. O ser humano sempre tem que estar por trás. Ele está na criação, está no controle e está por trás de tudo ali, A gerenciando os processos. responsabilização, né? Exatamente. Alguém tem que ser responsabilizado. Beleza? Meireles, estamos chegando ao fim, ao nosso episódio de hoje. Tivemos a honra e o prestígio de aprender bastante, né, com ele que é doutor no assunto de inteligência artificial, tecnologia, e integrando ainda na área que nos interessa, que é na área da saúde. Foi uma conversa extremamente agradável. Eu fiquei muito feliz de estar aqui aprendendo e trocando com você. Quero agradecer e te dar aí as palavras para finalizar o nosso episódio de hoje. Cara, foi muito legal. Acho que você só é entrevistado, cara. Acho que eu gostei mais de ser entrevistado, sabia? Fiquei mais à vontade. Então, obrigado aí. Então, foi muito legal. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estou estudando já há alguns anos, né? Desde que eu comecei isso lá no doutorado, e é uma coisa que me estimula. Os meus livros hoje em dia, eu tô lendo tudo sobre esse assunto, sabe? Assim, é uma coisa que me estimula. Tem um laboratório que eu criei lá na Estácio de Madureira, onde eu sou coordenador e docente. Então, eu criei um laboratório Health Tech AI, que é basicamente eu estou ensinando os alunos de graduação devagarzinho, introduzindo o que que é IA, sabe? Então os alunos eles gostam de entender um pouquinho de como é a IA. Eu estou fazendo já a minha parte lá, plantando uma semente e agora a gente deve começar a desenvolver alguns modelos, treinar alguns algoritmos e ver na prática com dados que a gente pega na internet de bancos de dados públicos, a gente consegue treinar. Então a ideia é já fazer isso com os alunos, mas de maneira geral, muito obrigado. Vamos estar aí em algumas entrevistas, você vai ser minha co-host, né? E obrigado demais. Então, gente, quem precisar de alguma coisa sobre esse assunto, qualquer dúvida, comentário, peço que sigam tanto no YouTube como no Spotify o nosso Meireles Cast. Peço que compartilhem, tá, com outras pessoas, que eu acho que aqui a nossa ideia é simplesmente levar informações de saúde, ciência e tecnologia para a maior quantidade de pessoas que estejam aptas, que gostem, né? Trazer um entretenimento, às vezes está na academia malhando, está ouvindo, às vezes está em casa sem ter o que fazer, bota um fonezinho de ouvido no celular e coloca para assistir, ou na televisão mesmo, tá? Então, espero que tenham gostado desse episódio, tá? Em breve teremos mais, né? E minha ideia é É. postar um por semana, né? Ter um por semana. E a Bia vai estar comigo agora, essa menina que é nota 10, né? Hoje foi nota 10, hein? E a gente Ah, vai se encontrar aí mais com mais entrevistas de qualidade, sempre trazendo conteúdo legal para que vocês possam aprender, curtir, enfim, aproveitar o máximo possível. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. até a próxima, pessoal!